Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 7. Continuando, Naruto, Tanuya e Sakon se entreolharam seriamente até que o demônio de duas cabeças lançou um ataque, desferindo um soco que o homem de cabelos negros conseguiu bloquear com sua espada, mas a força do soco fez recuar. Sakon não o deixou se recuperar e atacou consecutivamente o homem de cabelos negros, que se defendia com dificuldade, pois percebeu que os socos que recebeu eram triplos, já que o demônio tinha 3 punhos em um braço. Naruto se cansou de apenas se defender, então contra-atacou. Naruto, sopro solar, primeira postura, valsa! Exclamou irritado dando um corte para cima no demônio que por pouco conseguiu desviar, mas recebeu um corte não muito profundo do tronco até o ombro. Sakon, esse corte me queima, ele pensou com dor e então atacou novamente, técnica do sangue demoníaco, explosão de punhos múltiplos. Ele exclamou sorrindo para dar uma saraivada de golpes em Naruto que foi capaz de bloquear 2 dos golpes, mas o terceiro o atingiu no estômago fazendo cuspir sangue ser lançado voando, mas Sakon se aproximou dele rapidamente, mais uma vez, ele disse sorrindo para tentar dar-lhe outra saraivada de golpes que o homem de cabelos negros foi capaz de desviar dos golpes que o atingiram como uma pedra quebrando-a. Naruto, aquele desgraçado tem uma força enorme, não preciso deixar ele me bater de novo ou não vou sair bem dali, ele pensou seriamente, mas o demônio apareceu na frente dele para atacar. Sakon, explosão de chutes múltiplos. Disse ele dando um chute triplo na lateral do homem de cabelos negros que colocou sua espada para bloquear, mas foi lançado voando até cair aos pés de Tanuya que tinha uma flauta na mão e o olhava sorrindo. Tanuya, técnica do sangue demoníaco. Invocação de Dokiji ou invocação maligna de 3 demônios gigantes. Naruto os viu, mas rapidamente teve que pular para trás, pois quase foi esmagado pelo demônio com um martelo, mas os demônios não pararam por aí e começaram a atacar freneticamente o homem de cabelo preto, que só conseguiu se esquivar deles até ver uma abertura no demônio que tinha as garras e o atacou. Naruto, sopro solar, oitava postura, imensa névoa flamejante. Gritou furiosamente, avançando em direção ao demônio, cortando seus braços e então dando um giro rápido no ar e lançando outro corte. Segunda postura, céu azul. Disse irritado girando seu corpo, dando um corte de 360º e cortando a cabeça do demônio que não conseguia fazer nada. Mas o ataque não parou por aí de pé sobre o corpo do demônio que estava desaparecendo. Ele ganhou o impulso e saltou em direção a Tanuya que o viu chegando, mas o homem de cabelos negros foi mais rápido e alcançou Naruto. Sopro solar, sétima postura, lança de girassol. Gritou furiosamente apunhalando o demônio que cuspiu sangue ao receber o ataque, mas o homem de cabelos negros pulou para trás desviando de um golpe triplo de Sakon que parecia furioso. Sakon para de tocar e acaba com ele. A voz da outra cabeça do demônio foi ouvida. Sakon, ok Ukon, vamos acabar com esse pirralho, ele disse sorrindo, mas Naruto já estava na frente dele, o surpreendendo Naruto. Sopro solar, 14ª postura, sol esmagador em céu claro. Disse ele com raiva, dando um corte que o demônio desviou abaixando, mas o ataque não parou e cortou a árvore que estava atrás deles e quebrou a parede. Sakon pulou para trás se distanciando. Sakon, droga, se esse corte tivesse acontecido comigo eu estaria morto, pensou ele com raiva. Ukon, esse pirralho não deve ser menosprezado, se ele continuar assim teremos que nos separar, pensou seriamente. Aqueles que assistiam à luta ficaram surpresos com a capacidade do homem de cabelos negros de lidar com os 2 demônios ao mesmo tempo. Tanuya se levantou e olhou furiosa para o garoto que ousou machucá-la. Tanuya, técnica do sangue demoníaco, flauta demoníaca, melodia ilusória de manipulação dos guerreiros. Ela exclamou furiosamente, pulando para o telhado da casa e começou a tocar a flauta que carregava consigo. E justamente quando ela começou a tocar sua flauta, os 2 demônios lançaram um ataque. Naruto os viu chegando e se abaixou quando uma marreta passou por cima dele, mas ele rapidamente pulou desviando de uma mordida do demônio e no ar ele teve que se virar para desviar de outra marreta que vinha em sua direção, mas ele não percebeu que Sakon apareceu atrás dele acertando nas costas que o fez comer o chão. Sakon, aprenda seu lugar, idiota pirralho, ele disse rindo ironicamente, mas o demônio silenciou quando o caçador apareceu à sua frente, pronto para cortá-lo. Sorriu para ele, pois o homem de cabelos negros teve que pular para evitar outra mordida. Ele se afastou dos demônios, olhando-o seriamente. Naruto, droga, tenho que me livrar dos demônios grandes para lutar sem preocupações com os outros, pensou irritado e então atacou. Naruto correu em direção aos demônios que o atacaram. O homem de cabelos negros saltou desviando de um golpe do primeiro demônio e então atacou Naruto. Sopro solar, terceira postura, espelho carmesim sufocante.
Exclamou furiosamente dando 2 cortes, um cortando os braços do demônio e o outro uma de suas pernas derrubando, mas ele o acabaria ali mesmo. 10ª postura. Luz brilhante da gratidão. Atacou novamente furiosamente, cortando o pescoço do demônio, que não pôde fazer nada a não ser pular novamente, desviando de outra mordida. O último que sobrou lançou um ataque, desferindo várias mordidas que o homem de cabelos negros facilmente desviou e então contra-atacou. Naruto. Sopro solar. 15ª postura. Sol brilhante da primavera. Disse ele irritado, lançando muitos cortes em todas as direções, despedaçando o demônio, e um desses cortes foi capaz de cortar o pescoço do demônio. Naruto se distanciou vendo como Teuya o olhava com raiva e Sakon Yukon um olhava para ele com raiva e o outro seriamente. Teuya, meu pirralho filho da puta, você vai pagar por isso, eu juro que vou te rasgar em pedaços e te entregar em partes para esse homem. Ela gritou com raiva para o caçador. Naruto nem sequer se abalou com os insultos. Em vez disso, correu em direção a Sakon e Yukon, que já previram o que estava acontecendo e também se lançaram ao ataque, iniciando uma batalha de cortes, chutes e socos que foram equilibrados até Naruto parar de brincar. Naruto. Sopro solar. 12ª postura. Valsa flamejante. Disse ele furiosamente, dando um corte que dividiu o demônio de 2 cabeças em 2, mas quando Naruto tentou fazer um corte horizontal para cortar suas cabeças, ele recebeu um soco que o fez voar até se chocar contra a parede, e quando se recuperou, viu com surpresa como o demônio de 2 cabeças agora eram 2 demônios gêmeos que regeneravam as partes faltantes com uma pele negra e dura. Ambos sorriram divertidos ao ver o surpreso. Um Sakon em grande velocidade apareceu na frente do garoto de cabelos negros, desferindo um soco que o garoto cobriu com sua espada, mas teve que pular desviando de um chute de Kon. Os 3 se distanciaram um do outro. Naruto. Como é que agora são 2? É uma técnica demoníaca? Perguntou ele, sério. Sakon, isso não é algo com que você se importa, pirralho, ele disse, sorrindo ironicamente. Kon, se você quer saber, descubra você mesmo, ele disse sério. Teuya, vocês 2 idiotas acabem com esse desgraçado, ela disse com raiva. Sakon, não me dê ordens, disse ele com raiva. Kon, embora eu não me importe com o que você me diga, farei isso sozinho porque é nossa missão, disse ele, lançando-se ao ataque. Sakon o seguiu de perto. Naruto os esperou seriamente. Quando os demônios se aproximaram, começaram a desferir golpes que o garoto de cabelos negros conseguiu desviar com alguma dificuldade. Os 3 recuaram até que o Kon desferiu um chute que o garoto bloqueou, mas foi arremessado para longe da casa. Tanjiro, Naruto. Ele gritou animadamente ao ver como seu amigo foi espancado. Sakon começou a caminhar em direção ao local onde o homem de cabelos negros havia caído. O Kon ficou para trás para ver o que estava acontecendo. Naruto caiu em cima de uma mesa quebrando-a, mas ele podia ouvir alguns dos demônios se aproximando. Então ele começou a fazer um plano. Naruto. Uau, que coisas estranhas o Shiro-san tem aqui, ele pensou ao ver um objeto caído no chão. Ele o pegou e escondeu para que o demônio não o visse. Sakon caminhou sorrindo confiantemente em direção ao homem de cabelos negros, que para ele já estava derrotado, e quando chegou até ele, pôde vê-lo ajoelhado de costas e com o sorriso alargado. Sakon, veja bem, pirralho, não importa o quanto você tente, no final você vai acabar derrotado como o lixo que você é. Agora durma, disse ele sorrindo, dando um soco na nuca do homem de cabelos negros, mas algo deteve sua mão. O demônio ficou surpreso ao ver o que o havia detido. Era uma espingarda oriental. O demônio arregalou os olhos ao ver o objeto que o garoto tinha em mãos. Kon, Sakon, seu idiota, anda logo! Gritou para o irmão, mas o mesmo não conseguiu reagir a tempo. Naruto, pena que você não deve subestimar seu oponente, disse sorrindo ao puxar o gatilho, atirando em direção ao rosto do demônio, que não desviou, e metade de sua cabeça explodiu quando o tiro atingiu Kon. Sakon! Ele exclamou em choque ao ver metade da cabeça de seu irmão explodir. Naruto não esperou um segundo. Quando chutou o demônio com tanta força, ele voou para longe. O homem de cabelos negros saiu da casa sorrindo. Naruto, devo admitir, Yushiro-san, você tem coisas interessantes naquele escritório, ele disse, sorrindo. O homem de cabelos verdes, vendo que o garoto carregava na mão, empalideceu ao sentir uma aura de morte atrás dele. Tamayo, depois disso conversaremos seriamente, Yushiro, disse ele com um tom sombrio. Kon, vendo o estado do irmão, lançou-se ao ataque, dando-lhe um soco, mas o homem de cabelos negros disparou novamente, atingindo o punho do demônio, explodindo-o. Ao ver isso, lançou-se ao ataque, deixando a espingarda caída no chão. Naruto, sopro solar, primeira postura, valsa! Exclamou ele furiosamente, começando a desferir vários cortes que o demônio desviava com dificuldade. Kon, técnica do sangue demoníaco, fios gêmeos do demônio.
disse ele furiosamente, lançando muitos fios que o homem de cabelos negros cortou enquanto o demônio recuava, lançando muitos outros fios que foram cortados pelo caçador, girando sem deixar o demônio em paz. Naruto chegou até o demônio, cortando um de seus braços, fazendo gritar de dor, e em seguida cortando-o em dois, e quando estava pronto para cortar seu pescoço, ele se inclinou para trás, desviando de um soco de Sakon que o olhava com raiva. O demônio desferia socos e chutes que eram bloqueados pelo homem de cabelos negros, que também contra-atacava com cortes que faziam o demônio grunhir de dor ao sentir como o queimavam. Mas Naruto podia ver como o Kon se levantou do chão, tendo se regenerado, e correu em sua direção, entrando na luta, sendo que agora era mais difícil bloquear todos os ataques dos dois demônios, mas não impossível, pois ele também atacava causando muito dano. Mas o homem de cabelos negros ouviu alguém se aproximando atrás dele, então pulou dando uma cambalhota para dar um chute duplo nos dois demônios que comiam o chão e deixando passar o que o atacava por trás. Naruto aproveitou o fato de os demônios gêmeos não terem se recuperado e correu em direção à garota de cabelo rosa com um corte de fogo, mas ela também preparou sua técnica. Taiuya, técnica do sangue demoníaco. Ilusão demoníaca, pesadilla do grande desejo destruído. Ela disse sorrindo maldosamente para tocar sua flauta, deixando os olhos do homem de cabelos negros opacos e parando seu ataque no último momento. Tanjiro e os outros ficaram confusos quando viram Naruto parar abruptamente. Tanjiro, o que você fez com ele, sua desgraça? Perguntou ele com raiva. Taiuya, estou apenas mostrando a ele o que ele mais deseja no mundo, ela disse rindo divertidamente. Todos abriram os olhos surpresos, mas principalmente o ruivo, pois ele sabia que era isso que o amigo mais desejava e isso o deixava furioso. Tanjiro, sua vadia maldita está só brincando com os sentimentos dele. O que você pretende conseguir mostrando isso a ele? Perguntou ele, furioso. Taiuya, nossa missão é levá-lo ao nosso senhor, mas me deram outra missão que era aumentar o ódio do garoto, e agora eu sei como fazer isso. Ela riu com grande diversão, deixando a ruiva ainda mais furiosa. Mas o que Naruto mais desejava? O que Taiuya está mostrando a ele? Vamos ver agora mesmo. Ilusão. Quando Naruto caiu na ilusão, o que ele viu em vez de Taiuya foi sua irmãzinha olhando para ele com medo porque ele ia atacá-la. O homem de cabelo preto a viu chocado. Sayumi, o Oni-chan, por que você está me atacando? Perguntei, com medo. Naruto ficou horrorizado ao ver o que ela estava prestes a fazer, então ele largou sua espada e correu para sua irmã, abraçando-a. Naruto, me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu tentei com todas as minhas forças protegê-los, mas no final não consegui. Me desculpe mesmo. Exclamou ele chorando com uma tristeza incomparável. Mas a cena mudou abruptamente e agora o céu estava vermelho. O homem de cabelos negros de repente sentiu suas roupas molharem, olhou para baixo e, horrorizado, viu um grande buraco no peito da irmã. Sayumi, no fim, tudo que você me disse foram palavras vazias, cheias de mentiras. Você não conseguiu cumprir nenhuma das promessas que fez. Você não estava lá quando aquele demônio veio e nos matou. Eu te odeio, Oni-chan. Você é o pior irmão do mundo. Por causa da sua fraqueza, nós morremos. Ele sussurrou em seu ouvido. Naruto ficou paralisado ouvindo tudo que sua irmã dizia, enquanto as lágrimas não paravam de cair. Ele se lembrou de todas as promessas que fizera e de nenhuma delas pôde cumprir. A cena mudou novamente e agora o menino tinha sua mãe nos braços. Kaname, você é um lixo. Você não estava conosco quando precisávamos de você. Não sei por que tive um filho tão inútil. Teria sido melhor se você tivesse morrido em vez de nós. Seu pai ficaria enojado ao ver que filho fraco e inútil ele tem, disse ele como uma expressão de desgosto. O garoto de cabelos negros apenas ouviu as palavras que lhe diziam sem mover um único músculo. Mas a cena mudou novamente e agora o demônio que arruinou sua vida estava na frente do garoto. Madara, como você é patético, você ainda é fraco, nem consegue olhar na minha cara, que decepção. Eu esperava ver um caçador de demônios forte, mas tudo o que encontro é uma criança patética que não conseguiu fazer nada para impedir o que aconteceu com sua família. Sabe por que você não consegue parar de ser fraco? Ele disse sério. Naruto só conseguia ouvir tudo sem dizer nada, mas tinha uma expressão de puro ódio no rosto quando viu o demônio. Madara, é porque te falta ódio, te falta esse sentimento. Você continua enxergando a vida com positivismo. Você continua acreditando cegamente que ter laços com as pessoas vai te fortalecer. Você ainda não me odeia o suficiente, continua correndo como a criança patética e assustada que você é. Ele falou sério, virando-se enquanto ouvia os gritos do homem de cabelos negros. Naruto, eu te odeio mal, eu juro que vou te matar, eu juro que vou te matar, seu desgraçado, eu te odeio, eu vou te mostrar que é infeliz, eu vou cortar sua maldita cabeça e pendurá-la na minha parede como um troféu, eu juro que vou.
Gritou com raiva e ódio para o demônio que o olhava com deboche. Todas as cenas reunidas em torno do garoto se repetiam uma e outra e outra e outra e outra vez, fazendo a raiva e o ódio do garoto transbordarem. Naruto, Taruya maligno, isso é uma ilusão maldita. Minha família jamais diria essas palavras. Eu vou te matar, demônio nojento. Ele rugiu com raiva e ódio. O homem de cabelos negros começou a desferir cortes em todas as direções, usando suas posturas para quebrar a ilusão, mas percebeu algo. Ele estava na ilusão há algum tempo, então os demônios durante todo esse tempo deviam tê-lo nocauteado, a menos que precisassem machucá-lo. Naruto, dor. Esses desgraçados não precisam me fazer sentir dor, pensou ele, furioso. O garoto, num movimento rápido, cravou a espada em sua perna. Depois que a espada foi esfaqueada, tudo ao redor dele rachou e se estilhaçou como vidro. Fora da ilusão, muito antes do homem de cabelo preto destruí-la, todos viram como Naruto começou a derramar lágrimas enquanto pedia perdão no ar. Sakon e Ukon tentaram ir em direção ao homem de cabelo preto, mas Tanjiro entrou em seu caminho. Ele, com a ajuda de Orochimaru, estava segurando os demônios, enquanto Tamayo e Nezuko estavam tentando tirar Naruto da ilusão, mas Taruya os impediu. Então Nezuko se jogou na luta com o demônio da flauta, o que foi muito difícil de bloquear todos os socos e chutes que a garota estava dando. Nezuko estava praticamente batendo em Taruya, que se cansou e a empurrou para longe dela. Sakon e Ukon também mandaram Tanjiro e Orochimaru voando. Taruya, malditas pernas feias, eu juro que depois que levarmos esse pirralho embora eu vou te matar. Ela gritou furiosamente. Sakon, chega de brincadeiras, está na hora de levarmos esse pirralho embora, disse ele com raiva. Ukon, agora saia do caminho se não quiser morrer, ele avisou perigosamente. Tanjiro, foda-se, não vou deixar que levem meu amigo, disse ele com raiva. Orochimaru, aquele garoto está lutando com você, nos protegendo. Além disso, eu devo um favor a ele por ter me salvado de ter minha cabeça destruída. Além disso, eu não vou deixar você chegar perto de Tamayo-sama. Ele disse com raiva, mas a atenção de todos foi desviada para o homem de cabelos pretos quando ouviram gritar. Naruto, Taruya maligno, isso é uma ilusão maldita, minha família jamais diria essas palavras, eu vou te matar, demônio nojento. Ele rugiu de raiva e ódio. A garota acima mencionada ficou surpresa ao ver que o garoto conseguia detectar sua ilusão, mas todos ficaram chocados ao ver como o homem de cabelos negros cravou a própria espada na perna. A garota de cabelos rosados recuou, assustada, ao ver como os olhos do garoto pararam de ficar opacos, e a encarou com grande raiva e ódio incontrolável. Naruto, eu vou te matar, sussurrou e então gritou, eu vou te matar, seu maldito, você mexeu com o que não deveria ter, você não os conhecia o suficiente para brincar com suas memórias, vou massacrar os 3 hoje à noite, não vou deixar nenhum deles vivo. Gritou ele com muitas veias de raiva exaltadas em seu rosto. Os demônios deram um passo para trás, mas Ukon não se intimidou e também gritou com, mostre-me o que você pode fazer, seu pirralho de merda, e venha aqui. Ele disse com raiva. Naruto desapareceu da vista de todos em grande velocidade, deixando os demônios chocados, mas Ukon não conseguiu reagir quando recebeu um chute que o fez comer o chão. Sakon, vendo como seu irmão foi atingido, correu em direção ao garoto de cabelos negros para atacá-lo. Ao chegar, desferiu vários socos dos quais Naruto desviou com facilidade e depois os devolveu com grande força, fazendo com que o demônio cuspisse sangue dos golpes, mas o garoto parou de acertá-lo e pulou, desviando de um chute de Ukon, que o encarou com raiva. O garoto de cabelos negros sacou sua espada e, ainda no ar, atacou. Naruto, sopro solar, 16ª postura, leão do meio-dia. Gritou furioso, lançando um triplo golpe vertical em chamas que os demônios não conseguiram desviar e foram despedaçados. Sakon e Ukon assistiram horrorizados enquanto seus corpos eram despedaçados, mas Naruto não teve medo e atacou novamente. Naruto, sopro solar, 15ª postura, sol brilhante da primavera. Ele atacou novamente com raiva, lançando muitos cortes em todas as direções, cortando mais demônios que só podiam gritar de dor e terror ao ver os cortes, mas 2 desses cortes cortaram as cabeças de ambos os demônios. Sakon e Ukon só conseguiam observar com grande medo o garoto. Eles nunca imaginaram que ele ficaria daquele jeito quando lhe mostrassem a ilusão. Eles pensaram que ele quebraria, mas tudo deu errado e eles pagaram o preço e presumiram que Taruya levaria a pior parte por ser quem lançou a ilusão. Eles só conseguiam ver o garoto de cabelo preto aterrissando e correndo em direção à garota de cabelo rosa apavorada. Sakon/Ukon, ele é um monstro, foi seu último pensamento antes de desaparecer. Taruya só pôde assistir, horrorizada, a morte de seus 2 últimos companheiros. Ela queria escapar, mas o caçador apareceu à sua frente. Naruto, nem pense que vou deixar você escapar, seu maldito. Sopro solar, 12ª postura, valsa flamejante.
gritou com raiva e ódio, cortando os braços e pernas do demônio que o olhava com medo e dor. O demônio caiu no chão indefeso, pois não tinha mais seus membros. Naruto sentou em cima dela e começou a bater nela no chão. Socos com raiva eram dados no rosto de Tayuya, que só conseguia gritar de dor. Naruto ignorou os gritos do demônio e continuou batendo nela. A cada golpe que ela dava, mais sangue se espalhava por todo lugar. Muitos dentes saíam dolorosamente dos golpes. O rosto da garota estava desfigurado por todos os golpes que o caçador lhe dava. Tayuya se arrependeu de ter usado aquela ilusão. Naruto, você não os conhecia, seu maligno. Você brincou com as memórias das pessoas erradas. Nunca na sua vida patética você conhecerá pessoas tão maravilhosas quanto minha mãe e minha irmã. Ele gritou com raiva e ódio incontroláveis, batendo no demônio com mais força. A poça de sangue abaixo deles era grande e nela estavam todos os dentes do demônio. O rosto do garoto estava respingado de sangue, mas ele não se importou e continuou batendo nela. Tanjiro, Tamayo, Yushiro e Nezuko olharam para ele horrorizados com o que Tanjiro estava fazendo. Ele não reconheceu o amigo. Aquele que estava ali espancando o demônio até a morte não era Naruto Tsujikune, o garoto que sempre sorria gentilmente para você. Ele achou difícil acreditar que aquele era seu amigo. Tamayo, Tanjiro-san, nós deveríamos pará-lo, disse o demônio, ainda em choque com o que viu. O garoto, que algumas horas atrás estava sorrindo feliz, agora se transformou em uma fera furiosa. Tanjiro, ao ouvir a mulher, correu em direção ao homem de cabelos negros para detê-lo. Tanjiro, Naruto, este não é você. Ele gritou, mas o homem de cabelos negros ignorou devido à raiva. Naruto parou de bater na demônio e a viu toda destruída. Ele deu um grande sorriso de satisfação e então sacou sua espada e estava prestes a cortá-la em pedaços, mas parou quando ouviu uma voz atrás dele. Nezuko, pare, por favor, não é você. Cadê o garoto gentil que eu tanto amo? Perguntou ela, derramando lágrimas. Naruto abriu os olhos surpreso e viu o que ela estava fazendo. Viu seus punhos completamente cobertos de sangue e a demônio da flauta com o rosto destruído. Virou-se para olhá-los e viu Tanjiro o olhar preocupado, Tamayo e Yushiro com medo e Nezuko com tristeza. Ele desceu de Tayuya e caminhou em direção a Nezuko, abraçando-a. Naruto, me desculpe, sussurrou para a garota enquanto a abraçava. Ela o abraçou de volta. O garoto de cabelos negros fechava os olhos lentamente. Me desculpe mesmo, é que a raiva e o ódio me consumiram. Foi a última coisa que ele disse antes de cair inconsciente devido aos ferimentos e golpes que os demônios lhe deram. Tanjiro caminhou em direção a Tayuya, cortando sua cabeça para libertá-la de seu sofrimento. Tamayo e Yushiro caminharam em direção ao demônio e Naruto, para ver o estado do homem de cabelo preto, viu que Nezuko tinha um rosto inexpressivo, que quando a encontraram ela tinha o caçador em seus braços enquanto acariciava seus cabelos. Tamayo, a única razão pela qual ele continuou lutando foi por causa da adrenalina que estava correndo por seu corpo. Isso é surpreendente. Além disso, a garota conseguiu recuperar um pouco da consciência por um momento só para detê-lo. Até eu fiquei surpresa quando ele me pediu ajuda para remover o bambu. Que interessante, rapazes, se esse garoto continuar nesse caminho, certamente se tornará tão forte quanto Yoshi-san, ela pensou seriamente, olhando para o garoto de cabelos negros. Yushiro caminhou até o corpo de Tayuya e extraiu uma boa quantidade de sangue para a pesquisa de seu professor. Tanjiro retornou ao lado de sua amiga para ver como ela estava. Tamayo, Tanjiro-san, por favor, me ajude a levá-lo para dentro para que eu possa tratar seus ferimentos, ela perguntou seriamente. Tanjiro, claro, eu o levo agora mesmo, disse ele, tirando Naruto dos braços de sua irmã e o colocando de costas em outro lugar. Podemos ver Muzan furioso quando viu que os demônios que ele enviou para capturar o homem de cabelo preto haviam morrido, mas então ele sorriu. Muzan, eles são todos inúteis, mas pelo menos Tayuya cumpriu sua missão perfeitamente. Em breve você cumprirá o destino para o qual foi criado. Naruto riu loucamente. 2 dias depois. Já se passaram 2 dias desde que derrotaram os lacaios de Muzan. Depois que Naruto caiu inconsciente, Tanjiro o levou para dentro da casa onde Tamayo tratou seus ferimentos e o deixou descansar em paz. O médico demônio explicou que eles só ficariam lá até o homem de cabelo preto acordar. O que Tanjiro fez. Agora no presente, podemos ver como Naruto estava abrindo lentamente os olhos para encarar o teto confuso. Ele se virou para ver onde estava, encontrando um quarto que parecia um hospital. Quando terminou de escanear o lugar onde estava, ele começou a se levantar, vendo que seu ombro estava enfaixado, assim como seus braços, e ele estava apenas vestindo calças, para mais tarde ver que em uma cadeira na frente dele estava seu uniforme ao lado de seu auri consertado. Ele os pegou e começou a se trocar, e quando terminou, ele saiu do quarto para procurar seus amigos. O homem de cabelos negros chegou a uma pequena que ficaram surpresos ao vê-lo, e o homem ruivo caminhou em direção ao Tanjiro. Naruto, que bom que você está bem agora, amigo, você me deixou preocupado, disse ele sorrindo aliviado. Naruto,
Obrigado pela sua preocupação e também obrigado Tamayo-san por tratar meus ferimentos. Ele agradeceu sorrindo Tamayo. Você não precisa ficar agradecida. É o mínimo que eu poderia fazer depois que você lutou contra aqueles demônios para nos proteger. Eu seria a única que deveria ficar agradecida. Ela disse sorrindo. Naruto sorriu e viu como Nezuko se aproximou e o abraçou, o que ele retribuiu com carinho. Yoshiro, obrigado por me proteger daquele ataque do demônio dos Temaris. Ele agradeceu seriamente e um pouco irritado porque foi por causa do homem de cabelo preto Tamayo que o repreendeu porque ele prometeu que pararia de colecionar armas. Mas ele continuou fazendo isso em segredo e quando o homem de cabelo preto saiu com a espingarda oriental que ele tinha em seu escritório, Tamayo ficou bravo com ele por mentir para ele. Naruto, não se preocupe, eu faria de novo se necessário. E aquela espingarda que você tinha no seu escritório foi de grande ajuda, ele disse sorrindo enquanto continuava a abraçar Nezuko. Tanjiro, eu queria te perguntar sobre isso. Como você sabia usar essa arma? Ele perguntou com dúvida e todos olharam para o homem de cabelos pretos. Naruto, bom, meu sensei me disse que é bom manusear outros tipos de armas além de espadas, caso um dia eu perca a minha em uma luta e como você vê, esse conselho foi muito útil para mim, disse ele sorrindo. Todos assentiram surpresos ao ver como o homem de cabelos negros se separou de Nezuko e então se ajoelhou, colocando a testa no chão na frente deles. Naruto, quero me desculpar se te assustei na minha luta contra aquele demônio, é que ela me mostrou algo que me deixou muito irritado, peço desculpas antecipadamente se te causei algum incômodo. Ele se desculpou sinceramente e todos o olharam surpresos, mas depois sorriram. Tanjiro caminhou até Naruto e o ajudou a se levantar. Tanjiro, não precisa pedir perdão, todos nós reagiríamos da mesma forma se eles nos mostrassem o que mostrarão a você, disse ele, sorrindo compreensivo. Naruto olhou para ele surpreso. Naruto, obrigado, ele disse sorrindo. Algum tempo depois, todos estavam se despedindo porque Tamayo e Oshiro tiveram que se mudar para outro lugar porque Kibutsuji poderia encontrá-los se ficassem por muito mais tempo. Quando eles estavam se despedindo, Nezuko caminhou em direção aos demônios e acariciou a cabeça de Oshiro para seu aborrecimento e abraçou Tamayo que estava confuso. Tamayo, Nezuko-san está assim desde o fim da batalha. Está tudo bem? Perguntou ela, em dúvida. Tanjiro, está tudo bem. Ela provavelmente pensa que eles são nossa família, disse ele sorrindo, surpreendendo o demônio Tamayo. Mas nós somos demônios, a sugestão não foi aplicada a ela para tratar os humanos como sua família? Perguntei, ainda confusa. Yoshiro, somos demônios, parem agora, disse ele irritado. Tanjiro, isso é porque Nezuko decidiu tratá-lo como um ser humano, ela está disposta a protegê-lo, ele disse surpreendendo Tamayo. Embora eu odeie o fato de que Nezuko teve que sugerir seu comportamento, parece que ela ainda mantém sua própria vontade, então sou grato por isso, ele disse sorrindo. O demônio, ao ouvir as palavras da ruiva, começou a derramar lágrimas, exaltando Tanjiro, pois achava que ele havia dito algo errado. Tanjiro, me desculpe. Nezuko. Fique longe dela. Deixe-a em paz, você está sendo muito desrespeitosa. Disse ele, nervoso. Naruto, ela cheira triste, como se sentisse falta dos seus dias como humana, pensou ele, sorrindo tristemente. Tamayo, obrigada Nezuko-san, obrigada. Infelizmente agradecida. Yoshiro se lembrou de quando Tamayo o ofereceu para ser um demônio, ele só conseguia vê-la triste, e depois de um tempo os caçadores estavam prontos para partir. Tamayo, vamos embora daqui, este lugar é muito perto de Kibutsuji. Se não nos escondermos rapidamente, estaremos em grave perigo. E se conseguirmos nos esconder com algum método, um médico sempre precisa ter contato com mais pessoas. Cedo ou tarde, eles perceberão que somos demônios, especialmente crianças e idosos, pois seus sentidos são mais aguçados. Tanjiro-san, Naruto-san, vocês estariam dispostos a deixar Nezuko-san sob nossos cuidados? Não garanto que ela esteja 100% segura, mas seria muito perigoso levá-la para suas batalhas, disse ele. Ambos olharam para ela surpresos, mas começaram a pensar. Naruto, não tinha como eu deixar Nezuko de novo, eu prometi e vou cumprir, pensou sorrindo Tanjiro. O que ele diz faz sentido, deixar Nezuko aqui é mais seguro, ele pensou duvidosamente sobre o que deveria fazer. Nezuko caminhou até o irmão e Naruto e segurou suas mãos, com uma expressão séria. Eles a olharam surpresos e depois sorriram.
Tanjiro, obrigado pela sua oferta, mas continuaremos neste caminho juntos. Não nos separaremos, disse ele sorrindo olhando para sua irmã e seu amigo. Nunca mais, pensou ele lembrando-se de sua família Tamayo. Agora entendi. Adeus. Partiremos quando apagarmos todos os vestígios deste lugar. Vocês devem se apressar, disse sorrindo e Oshiro caminhou em direção a uma parede virando as costas para todos. Tanjiro. Ah, ok. Agora o céu está muito claro fora da caixa, ele disse, mas viu que Naruto estava carregando Naruto. Se cuida Tamayo-san, outra hora eu te conto sobre meu hálito solar, ele disse sorrindo para o demônio que estava em Oshiro. Tanjiro, sua irmã é uma grande beleza, disse ele chamando a atenção de todos e Tanjiro sorriu ao ouvir isso. Naruto, vejo que sua cegueira foi curada, isso é bom, disse ele sorrindo para o aborrecimento de Oshiro. Algum tempo depois podemos ver os caçadores caminhando quando seus pássaros apareceram. Corvo. Sul-sudeste, sul-sudeste, sul-sudeste. A próxima missão é sul-sudeste, exclamou Naruto em voz alta. O falcão apenas lhe entregou um bilhete. Tanjiro, agora eu entendo. Agora eu entendo. Por favor, fique quieto, por favor, disse ele, cansado. Naruto, vejo que seu corvo é muito escandaloso, disse ele sorrindo. Por favor. Eu imploro. Por favor, case-se comigo. Eu não sei quando vou morrer. Então, por favor, eu imploro. Ouviu-se uma voz que assustou o corvo de Tanjiro na frente deles. Eles viram que à sua frente havia um garoto loiro ajoelhado diante de uma garota que parecia muito nervosa. Olharam para ele com surpresa. Tanjiro, e? Foi a única coisa que ele conseguiu dizer devido à surpresa. Corvo. Cavell ficou tão surpreso quanto a ruiva Naruto. Uau, isso vai ficar interessante e divertido, ele pensou sorrindo. Fim da parte 7.